né? Agora, até voltado nessa agência, nesse negócio de trabalho, então, você considera, eu falei hoje, assim que eu te vi da roupa, né, da paleta. Então, você considera o brand importante para tudo isso dentro do social media? Sim, porque branding é uma das coisas que eu comecei a entender um pouco mais esse ano, que ele gira basicamente em torno de uma comunicação intencional para a galera se conectar com aquilo que você é e aquilo que você faz. Então, quando eu tenho uma comunicação que ela não é distorcida, ou seja, com aqui eu falo de você, com vocês de uma forma e no meu Instagram eu vou falar de outra, ou no meu WhatsApp eu vou falar de outra, ou no meio de outros amigos eu vou falar de outra. Cadê o meu branding? Cadê a minha reputação? Então, quando eu tenho esse princípio, principalmente embasado na palavra, eu entendo que a pessoa que eu sou em um lugar, eu tenho que ser no outro. Também, lógico, mudar às vezes a forma de discurso, mudar tipo como eu vou apresentar algumas ideias e tal. Mas eu entendo que quando tem uma comunicação sólida, as pessoas confiam mais em mim. E eu tenho uma Bacana. facilidade muito legal, deve ser um dom aí que Deus permitiu que eu tivesse, que é tipo que as pessoas realmente trocam ideia comigo e sentem tipo, muito confortáveis. E isso eu acho que é uma coisa que, que ajuda muito, né, a gerar conexões, a gerar relacionamentos. E quando a minha comunicação, não somente é, é, não somente ao falar, mas também a comunicação, por exemplo, da roupa que eu tô vestindo, é uma comunicação que tipo vai complementando. Então, por exemplo, essa paleta de cores, eu diria que talvez remete um pouco de criatividade, alguém que tem esse coisinha que eu comprei, que eu achei mó legal, que ele tá escrito sobre longe de ti, Senhor, perca a minha identidade. Então, tipo, são coisas que vão agregando, né? A minha imagem pessoal, que quando a minha comunicação, não somente verbal, mas a minha comunicação visual, ela vai agregando aquilo que eu sou, aquilo que eu represento e aquilo que eu faço, né? Então, eu acho muito importante a gente estar alinhado, né, nesses dois pontos. E principalmente não agir como Pedro, né? Quando Paulo fala lá que, pô, você tá agindo de uma forma com os caras, e aí quando chega você quer mudar o proceder aqui, né? Da forma como você está agindo. Então, essa integridade, né? É muito, muito valiosa para ajudar também na comunicação. Então me ajuda a falar essa palavra aí, brand. Em Branding, inglês é ele muito. vem de brand. Brand é Eu marca. não me arrisco. Mas então é o testemunho, né? Exatamente. Bom Um testemunho. bom testemunho. Interessante o que você está falando, a gente vê Você que, resumiu muito como bem. está na Tá Bíblia, muito tudo ligado. isso, tudo ligado Exato. ao Evangelho, essa questão de comunicação, de pregar o Evangelho. Exato. Está tudo comunicado ali. E tem alguém perguntando aqui se eu quiser seguir essa carreira de designer, por onde começar? Bom, o primeiro passo começa pelo conteúdo gratuito que já tem no YouTube e que já tem em muitos Reels. E até mesmo no Instagram mesmo, né? Tipo, muitos conteúdos de tutoriais, muitos conteúdos ensinando ferramentas. Quando a pessoa tiver uma noção mínima daquilo que ela pode desenvolver, Certo. ela pode começar através de softwares, principalmente mais práticos, como o Canva, que eu gosto muito do Canva, e para desenvolver os primeiros projetos. Ela tendo os primeiras ideias do que ela consegue desenvolver, ela já consegue oferecer, né, para as primeiras pessoas ali que estão ao redor dela, Certo. e para já oferecer o serviço dela, né? E aí ela fala, cara, tô começando, deixa bem claro o cenário, né? Seja bem transparente no início. Pô, tô começando, eu quero, né, você me dá essa oportunidade e tal, para oferecer, Legal. sei lá, um pacote de conteúdo, um pacote de posts, alguma coisa assim. E aí, quando ela vai construindo essa experiência inicial, ela vai dando os próximos passos. Que ela vai começar a construir um portfólio, ela vai começar a investir, né, já com o dinheiro, investir em curso, investir em conhecimento. Ela pode também começar a se conectar com outros designers para entender como a cabeça dessas pessoas também pensam. Então, Sim. são alguns passos aí para ela já começar a trilhar esse caminho no design. Top, Pardinho. Né? Espero que você tenha pegado essa dica. Pardinho, nós estamos chegando aí, estamos finalizando, mas eu gostaria de saber uma coisa aí em relação à sua agência. Qual que é a missão dela? Qual que é o propósito? Você falou dela, falou do nome, mas não explicou para nós aí qual que é a missão, o propósito dela. Qual que é a visão que você tem para ela aí de futuro? Bom, ela é um reflexo do meu propósito. E por que eu bato nessa tecla do propósito em si? Porque eu vejo muitas pessoas falando de propósito hoje em dia e esse termo acabou meio que ficando um pouco banalizado. Como se fosse uma coisa, tipo, muito
irreal, são como se fosse alguma coisa muito imaginária, Abstrato, né? abstrata. E quando eu entendi que o meu propósito, ele significa comunicação que aproxima as pessoas de Deus. Uhum. E por que eu falo tanto de comunicação, comunicação, comunicação? Porque quando eu consigo ajudar os clientes da agência a comunicarem o que eles fazem e gerar resultados, a minha intenção é o quê? Pô, ele fica menos preocupado com a empresa dele e ele consegue ter mais tempo para focar em outras coisas. A empresa de uma pessoa, na minha opinião, ela não pode ser o fim da vida dela. Ela tem que ser um meio para alcançar alguma coisa. Se ela está empreendendo, se ela está trabalhando, se ela está investindo em alguma coisa, pô, não pode ser o fim naquilo. Porque senão, se a empresa acaba, se ela tem que pagar muito impostos, tipo, se muda alguma legislação e a empresa acaba, tipo, acabou a vida dela. Então, ela tem que ser um meio para alcançar alguma coisa. E quando eu consigo tirar essa preocupação de faturamento da mente da pessoa, eu consigo liberar mais tempo para ela focar em outras coisas. Pode ser focar em outras coisas da empresa da pessoa, do negócio, do serviço dela, mas a minha intenção é que ela tenha mais tempo para ter com a família, para ter mais tempo com Deus, principalmente, que é a fonte, buscar primeiro o reino de Deus. Sim. E quando eu consigo ter essa comunicação que gera resultados para os clientes através da agência, o propósito da agência em si é aproximar as pessoas de Deus de alguma forma, né? Principalmente fazendo a faturar mais, que ela fica mais tranquila, né? E aí já, coração em paz, já é muito mais... Todo mundo fica Com melhor, né? certeza. 90% dos problemas das pessoas está relacionado ao dinheiro, né? Entendeu? Com certeza. Exatamente isso. Você vê, aí você tá falando assim, tô viajando aqui, na semana passada, o primeiro episódio veio o Felipe, e hoje veio outro Felipe, e os Felipes vão dominar o mundo desse jeito, né? Mas, Pardinho, como o Thiago falou, uma pena que já tá acabando, né, o nosso tempo, no sentido de a gente não estender muito assim também, mas gostaria que você deixasse um recado. Aí é a sua palavra, o que você quiser falar aí para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, seja na área da sua profissão, ou seja, enfim, uma reflexão que você queira deixar. Pode Massa. falar para eles lá. Primeiro, queria agradecer, né, por esse tempo, agradecer a Deus também por essa oportunidade, pela confiança de vocês naquilo que eu faço, na pessoa que eu sou, naquilo que eu represento. Eu sei que às vezes a gente tá numa correria tipo tão grande assim, né, de resolver tantas coisas, e quando a gente consegue parar pra ouvir uma conversa como essa, um bate-papo bem leve, bem bacana como esse, algumas coisas já vão conectando, pô, eu poderia fazer isso aqui, o outro. Então acho muito, muito válido um momento como esse, muito valioso, muito importante. Certo. E, cara, eu acho que um recado final, assim, né, pra galera que tá acompanhando a gente, eu acho que seria... quando você tem uma convicção absoluta de quem você é em Deus, tudo flui. Tudo flui. Top. Tudo flui. Por quê? Quando eu cheguei no Evangelho, mais ou menos quase 5 anos, tem uns 4 anos e 9 meses, mais ou menos, eu era uma pessoa que basicamente não tinha opinião. Eu era muito influenciável. Eu não tinha muita convicção daquilo que eu deveria fazer, muita convicção de quem eu era, na verdade. E quando eu conheci realmente o Senhor, quando eu entendi a minha função no corpo de Cristo, quando eu comecei a servir os meus irmãos, comecei a servir a minha liderança, eu comecei a clarear aquilo que eu tinha realmente sido feito para fazer, tipo, no sentido de vida aqui, né, enquanto a gente está aqui. Então, essa clareza de saber que mesmo eu talvez não tendo a melhor dicção, talvez não sendo uma pessoa mais influenciável do TikTok, talvez não sendo a pessoa mais espalhafatosa, assim, nesse sentido, eu sei que comunicação realmente, aquilo que eu fui designado, assim, né, pra fazer, porque eu gosto muito disso,
e eu sei que eu posso abençoar outras pessoas com aquilo que eu faço. Então, primeira coisa, saber claramente aquilo que eu fui, entre aspas, feito, né, para fazer. Isso já elimina muitas distrações, já elimina muitas formas de perder o meu foco naquilo que eu faço. E ter essa clareza também de saber que aquilo que eu faço não para somente em mim. E entra novamente no Evangelho. Depois que a gente deixa tudo para ir até Jesus, depois a gente tem... primeiro é o vinde, a mim todos que estão cansados, mas depois é o ide. Então, aquilo que a gente primeiro desenvolveu, aquilo que a gente primeiro viveu em Deus, que não pare somente em nós. Então, acho que esse é o recado principal. Comunicação, né? Interessante. Perdão, continua. Não, é isso aí. Eu já fazendo os cortes. Não é esse corte que a gente tem que fazer, tem que fazer outro tipo de corte. O corte é depois. E eu já tô cortando. Perdão, mas ontem Deus falou comigo, assim, nesse sentido de... É muito interessante como a gente vai passando o bastão. O Tiago, ele fala muito sobre passar o bastão. E a gente vê que desde Adão está sendo passado o bastão. Eu fico imaginando aquelas pessoas correndo, nós, né? Na corrida ali que nos está proposta. E a gente tá com o bastão aqui, e aí a hora que a gente vai caindo assim, a gente entrega, cair no sentido do quê? Findando a carreira, né? Sim. Combatendo o bom combate e tal. Aí a gente vai e entrega o bastão pro outro, aí o outro pega e continua correndo e vai indo, e assim será até a segunda vinda. Ou até o fim, no caso, né? E assim o Evangelho está sendo anunciado em todo o mundo. Ele está sendo anunciado. Sim. Em todo o mundo, em todas as gerações. E a gente vai passando o bastão. Por que eu tô falando? Porque é comunicação. É maravilhoso. Como eu tenho notado essa questão da comunicação, como ela é importante, como eu disse lá no começo, tudo é marketing. Você está me mostrando que tudo é marketing. E como crerão se não tem quem pregue? Então. Olha aí. Certo? Como virão, né? Top. Pardinho, você não deixou sua rede social, mas você já vai deixar. Eu só esqueci de comentar uma coisa quando eu falei sobre o Pardinho. O Pardinho já trabalhou com a gente aqui também, com o filho Próspero. Verdade. Sim. O Pardinho já futuramente vai trabalhar de novo com a gente, se Deus quiser. Amém. Né? Estamos crescendo, eles vão precisar de gente. Mandem seus currículos. E quando você falou quando ele falou do bom trabalho, que ele faz o melhor, realmente os vídeos, né? Que ele editou muitos vídeos pra gente. E eu ficava maravilhado, assim, uau, como ele faz isso, mano. Muito boa as edições, parabéns. Sim. A gente continua. Muito bom. Então, era isso, né? Sigam, mais uma vez, o Pod Quebrando lá no Instagram, no YouTube também, não se esquece. Porque tem muito conteúdo de valor, viu? Sim, vai lá, acompanha o Pod Quebrando, acompanha aqui os estúdios, né? No nosso podcast também. Siga o Felipe... O Felipe Pardinho nas redes sociais. E o nome dele é Pardinho mesmo, tá? Verdade, esse é um ponto legal, só um parênteses rapidinho, porque que a galera acha, Pardinho é porque ele é pardo. Não. É realmente meu sobrenome, Felipe Pardinho. Antigamente eu usava outro sobrenome, mas eu entendi, né, que pouca gente chama Pardinho. Eu falei, então eu vou fazer a minha marca, já vou fazer seu brand. O brand. Bacana. Tá, mas é Pardinho mesmo. Sigam o Júnior Saltério também. Queremos agradecer aqui mais uma vez o Urbano, a minha esposa Magda, que está aqui nos acompanhando, né, e todos os outros que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Né, muito obrigado a todos que compartilharam também nossa live. Né, quem quiser e puder compartilhar para que acompanhe o Pardinho, né, acompanhe o que é social media. Quem quiser contratar o Pardinho, vai ter um link aqui com formulário para poder conhecer o trabalho dele ou ser analisado, né, ter uma análise ali de perfil. Porque, querendo ou não, eu sei que nosso podcast não tem só pessoas cristãs, mas já sabem que ele tem princípios, né? Um cara que entrega princípio, um cara que entrega o melhor. Se você está buscando pessoas que fazem o melhor, enfim, acabou de encontrar, né? Isso, indicação que nós estamos dando mesmo, porque já fomos clientes. Já fomos clientes e vamos voltar a ser, se Deus quiser, em breve. É isso aí. Ok, então isso. Tá bom. Então, até mais. Porque você já deu o seu recado. Graças e paz a todos. Até mais. Até mais. Pardinho,